Bom, boa tarde a todos, sejam bem-vindos. Já passam 2 minutos das 17 horas. Vamos então dar início à palestra Avaliação Sísmica de Assistentes de Alvenaria. Queria apenas, antes de iniciarmos, relembrar a todos que esta palestra está a ser gravada. Vou passar a palavra à professora Rita Bento, que irá iniciar. Peço-vos só, se fosse possível, que mantivessem os microfones desligados durante a sessão e, se for necessário intervir, os ligassem para o efeito. Obrigada. Então, boa tarde a todos. Antes de mais, queria agradecer o desafio do Fundec para esta palestra, foi com o nosso enorme gosto que aceitámos, e agradecer o interesse de todos. Estou a ver que, aliás, tinha consciência disso, é um assunto extremamente importante, e, portanto é com muito agrado que vejo aqui tantas colegas e ex-alunos e pessoas envolvidas nesta área a assistir à palestra, portanto é com enorme prazer que vejo o interesse em juntar-se aqui a nós. Eu vou partilhar agora o ecrã, temos uma apresentação preparada para a palestra, só um bocadinho. Ok. Portanto, eu acho que já está a ser partilhado. Eu perguntava se alguém não estiver a ver bem ou não estiver a me ouvir bem, agradecia então que desse alguma informação nesse sentido, está bem? Portanto, o tema... Está tudo bem? Tudo ouvi muito bem? O tema tem a ver com a avaliação sísmica de edifícios e sistemas de alvenaria, como aliás o título é claro e já foi indicado pela Vanessa no início da apresentação. E nós hoje resolvemos aqui... Eu estou a ouvir um barulho de fundo, não sei se alguém tem o microfone ligado, agradecia que durante a apresentação que fosse desligado. Relativamente a essa questão da demora, lá do zero, aquilo é pegar nos elementos que havia e colocar comunicação prévia, não é? Eu tenho... Alguém está com o microfone ligado, e então para terem cuidado de desligar o microfone, está bem? Porque estamos aqui a ouvir uma conversa telefónica com fundo. Pronto. Vamos então recomeçar. Esta é a estrutura da apresentação que preparámos para hoje. Vou começar com uma pequena introdução, falar um bocadinho do conceito de risco sísmico, que é um termo que eu acho que usamos muito, mas nem sempre está bem esclarecido o que é que corresponde. Na introdução falarei um bocadinho do tipo de danos típico dos edifícios de alvenaria, as suas vulnerabilidades, as suas fragilidades e o tipo de alvenarias que nós temos presente em Portugal, não só continental, mas também nas ilhas, sobretudo focando nas tipologias que estão localizadas nas zonas de maior perigosidade sísmica. Passarei para a metodologia a usar para a avaliação sísmica e o procedimento indicado para a avaliação sísmica de edifícios de alvenaria, fazendo referência fundamentalmente, isto tudo de uma forma muito geral, não é? Porque uma hora não dá para entrar em detalhes, mas dizia eu, fazendo referência fundamentalmente à parte 3 do Eurocódigo 8 e ao respectivo anexo, ao anexo C, que tem a ver com estruturas de alvenaria, fazendo também ênfase àquilo que é dito agora no anexo nacional. Depois entraremos no programa, que é um programa que temos usado na equipa de investigação do técnico, para fazer, sobretudo na equipa que eu tenho trabalhado. Tenho coordenado, temos usado para fazer a avaliação sísmica de edifícios de alvenaria, o programa Tremuri, e nesse sentido começarei por mostrar as potencialidades do programa e a validação dos programas, mostrando apenas alguns exemplos dos muitos existentes que mostram a validação, a forma como tem sido validado o programa, com casos não só reais, mas também com os resultados de danos observados em testes de mesas sísmicas, e depois mostrarei exemplos representativos de edifícios que nós temos em Portugal,
todos eles estudados no técnico, na minha equipa de investigação, para diferentes tipologias e todos eles estudos que usamos o programa Tremuri. Depois a parte mais aplicada ou mais relacionada com o programa propriamente dita será apresentado pela Ana Simões na parte final da apresentação, sobre as ferramentas disponíveis no programa e os vários módulos mais recentes disponíveis no programa, e depois, no final da apresentação, irá-vos mostrar outros casos, outros exemplos de aplicação, que não foram desenvolvidos no técnico, mas que são ilustrativos das potencialidades do programa. Pronto, com esta introdução também de algum tempo, não é? Para mais participantes entrarem na sessão. E vamos então agora começar com a introdução propriamente dita e com aquilo que eu tinha dito que era o conceito de risco sísmico, que está associado e que representa no fundo uma medida de perdas. Essas perdas podem ser económicas ou de vida humanas e perdas essas que são esperadas para determinados elementos expostos ao risco. Nós aqui hoje estamos aqui preocupados com os edifícios de alvenaria e da sua exposição ao risco sísmico, como resultado de sismos futuros e a probabilidade das mesmas ocorrerem para um certo período de tempo de exposição. O risco sísmico, no fundo, resulta da combinação destes três fatores que estão indicados no slide, da periodicidade que representa a suscetibilidade de uma determinada região para a ocorrência dos sismos, a exposição que representa os elementos que estão expostos ao evento sísmico, que podem ser bens ou pessoas, e finalmente a vulnerabilidade, que representa a suscetibilidade desses elementos para sofrer danos na ocorrência do evento sísmico. É claramente sobre a vulnerabilidade que nós podemos atuar, e é sobre a vulnerabilidade que nós poderemos reduzir o risco sísmico se conseguirmos reduzir a vulnerabilidade dos nossos edifícios. Para isso, temos, obviamente, que os conhecer e que fazer uma avaliação sísmica adequada. Daí a importância da avaliação sísmica dos edifícios, em particular os Alcochete e Alvenaria, para a redução do risco sísmico e para a redução da vulnerabilidade desses edifícios, não é? Implementando as soluções de reforço adequadas e, obviamente, para reduzir o risco sísmico. Na introdução, vou falar um bocadinho também sobre o tipo de danos mais comuns nos edifícios de alvenaria. Se calhar estão todos conhecedores dos danos mais correntes. Um dano muito comum, como aliás é ilustrado neste slide, resultante dos danos observados no sismo de 2009 em Aquila, na Itália. E como dizia, um dano muito comum é a queda das paredes para fora dos cantos, as fachadas, que pode ser reduzido se conseguirmos de alguma forma melhorar as ligações entre as paredes, perpendiculares entre si, ou entre as paredes e os pisos ou a cobertura. Portanto, é a forma que nós temos para reduzir este tipo de danos tão comum, melhorando as ligações entre os edifícios. Se conseguirmos fazer essa melhoria nas ligações, conseguimos certamente, pelo menos, evitar os danos das paredes para fora do seu plano. Aqui temos outros exemplos de danos em edifícios de alvenaria. Este é resultante do sismo de 2011 em Espanha. Aqui é do sismo de 2011 também, mas da Nova Zelândia, em que mais uma vez se observa claramente o colapso dos elementos da fachada com certamente o colapso para fora do plano das paredes. Exemplos que todos certamente viram nas imagens, porque foi há poucos anos, em 2016, dos sismos que ocorreram na zona de Itália Central, com danos totais dos edifícios de alvenaria. Alguns deles já tinham sido, inclusive, intervencionados, tinham sido reforçados, mas com um reforço que não permitiu evitar os danos significativos quando ocorreu estes sismos. Se pensarmos em Portugal continental e danos em alvenarias e resultantes de sismos, temos que obviamente buscar os nossos sismos de referência. Portanto, tenho aqui uma primeira imagem do lado esquerdo, peço desculpa pelo sismo de 1955, um dos sismos representativos que nós temos que considerar do dimensionamento sísmico das nossas estruturas ou na avaliação dos edifícios existentes.
em que mostra e ilustra danos na alvenaria, mais danos em alvenaria no outro sismo de referência, que é no fundo é o sismo tipo 2 do Eurocódigo 8, que é o sismo que é gerado nas falhas do Vale do Tejo, e aqui temos um sismo representativo dessa tipologia, desse tipo, é o sismo de Benavente, 1909, em que é possível ilustrar os danos significativos observados em edifícios de alvenaria. Um sismo mais recente, que agora só as pessoas com mais idade é que se podem lembrar, representativo de um sismo semelhante ao sismo de 1755, mas de magnitude mais baixa, o sismo de 1969, que se sentiu muito bem em Lisboa e que provocou danos também significativos nas zonas mais rurais e nos edifícios de taipa e adobe, que acabaram por sofrer danos muito severos. Vamos passar só para acabar estes exemplos que ilustram os danos em edifícios de alvenaria. Em Portugal, os danos provocados nas ilhas, nos Açores, na Ilha Terceira em 1980, danos muito elevados nas estruturas de alvenaria. E, mais uma vez, para acabar estes exemplos, os danos observados no sismo de 1998, que afetou fundamentalmente a Ilha do Faial, mas também afetou a Ilha do Pico, em que observámos imensos danos nos edifícios de alvenaria, que são obviamente os edifícios que dominam as construções nas ilhas. Portanto, isto só no fundo para mostrar a importância do tema e o facto de termos muitos edifícios de alvenaria, e os edifícios de alvenaria que temos foram todos construídos antes da regulamentação para a ação sísmica, aliás, como irei referir mais à frente, quando falar de forma muito resumida sobre a regulamentação existente, mas o que é facto é que as nossas construções mais antigas, as nossas construções de alvenaria, são efetivamente fortemente marcadas pelo regionalismo, portanto, são muito marcadas pelo material que existe na zona e pelo tipo de construção existente na zona. E, portanto, claramente temos, se calhar, numa zona de menor perigosidade sísmica, mas temos aqui os edifícios de granito, na zona que se encontra fundamentalmente na zona norte e centro. Na zona norte e centro também temos muitos edifícios de xistos, que não estão aqui ilustrados. Na zona mais do centro temos fundamentalmente paredes de edifícios de alvenaria de pedra calcária. A pedra calcária é a pedra característica dos edifícios de alvenaria desta zona, da zona centro. Aqui tenho a ilustrar um edifício pombalino em que as paredes superiores são de facto de alvenaria de pedra calcária, ou os edifícios construídos na transição do século XIX e XX, que são edifícios extremamente vulneráveis, que apareceram numa zona de verdadeira especulação imobiliária, em que havia muito êxodo rural e, portanto, muita necessidade de habitação nas cidades, e, portanto, aparece esta tipologia de edifícios de alvenaria bastante extremamente vulneráveis. E, acho que para acabar, na zona de Lisboa, posso-vos referir estes edifícios de transição entre a alvenaria e o betão armado, muito vulgarmente designados por edifícios de placa, mas que poderemos ainda identificar como edifícios com elementos resistentes da alvenaria e, portanto, o comportamento da alvenaria é fundamental para o desempenho sísmico também destes edifícios. Depois temos os edifícios de taipa e adobe, centro-sul, fundamentalmente, e obviamente os edifícios de alvenaria de basalto, que caracterizam os tipos de alvenaria que temos nas ilhas. Agora, o que é certo, e isto é realidade, nós temos, e isto é o resultado, está aqui representado o resultado do censo de 2011, nós temos praticamente metade de edifícios existentes são edifícios de alvenaria. E uma percentagem significativa são os edifícios mais antigos de alvenaria, em que os pisos são fundamentalmente pisos de madeira, como sabem, pisos flexíveis, que não ajudam muito o comportamento sísmico dos edifícios, mas temos ainda uma percentagem significativa de edifícios de alvenaria, com paredes de alvenaria com paredes resistentes, estes já com alguns elementos estruturais de betão armado, mas que claramente temos elementos de alvenaria fundamentais para o desempenho sísmico dos edifícios. Podem ser tratados com ferramentas análogas àquelas que nós tratamos
os edifícios de alvenaria sem elementos de betão armado como elementos estruturais. Avançando um bocadinho e falando na regulamentação, eu destacaria aqui, para já, estes 3 primeiros regulamentos, de 1958, obviamente, porque é o primeiro regulamento onde aparece pela primeira vez a consideração da ação sísmica para o dimensionamento dos sismos, de uma forma muito simples, foi a primeira vez que apareceu, portanto é também o regulamento, pela primeira vez aparece o zonamento sísmico, a análise sísmica é uma análise estática equivalente muito simples, com valores de coeficientes sísmicos muito, muito baixos. Depois, em 61, com o RCEP, já temos um passo à frente relativamente ao dimensionamento sísmico, com o agravamento do coeficiente sísmico que era usado em 58, na proposta de 1958, e depois, sim, em 1983, é que aparece já o conhecido RSA e depois o REBAP também, mas o RSA, em que começa a propor já a análise, começa a considerar de alguma forma a adaptabilidade no dimensionamento sísmico dos edifícios, para além da análise estática equivalente para o dimensionamento sísmico, propõe a análise dinâmica por espectros de resposta, que é hoje em dia ainda a ferramenta mais comum usada para o dimensionamento sísmico das nossas estruturas, sobretudo edifícios e pontos mais correntes, e portanto é já certamente uma referência e um marco entre edifícios dimensionados de forma adequada ou menos adequada para a ação sísmica. Depois aparece os regulamentos, apesar de aparecerem a parte 1 do Eurocódigo 8 em 2010, o que é facto é que só começamos a ser obrigados a usar os regulamentos agora em 2019, como sabem, que eu já irei referir, mas pronto, em 2010 aparece a parte 1 do Eurocódigo 8, que tem a ver com o dimensionamento de edifícios novos. 2014 não é uma data que quem trabalha na parte sísmica gosta de recordar, porque claramente aqui temos proposta uma reabilitação urbana de acordo com boas práticas, mas não considera a ação sísmica nessa reabilitação, portanto para nós não é de todo recomendado, mas e em 2017 aparece já a parte 3 do Eurocódigo 8, vocacionada para a avaliação e reabilitação de edifícios, que contempla no anexo C os edifícios de alvenaria e tem o ENP de 2017, do 1998-3 de 2017, tem já o anexo nacional com recomendações específicas para o território nacional. Mas, como sabem, finalmente e só em 2019 é que temos a entrada em vigor do Decreto-Lei de 95/2019 e que estabelece finalmente o regime aplicável à reabilitação de edifícios ou frações autónomas a entrada em vigor deste decreto-lei com todos os diplomas legais associados introduz uma alteração muito significativa e louvável na engenharia de estruturas em Portugal. Por um lado, porque finalmente adota os Eurocódigos como regulamentos nacionais a utilizar, e por outro, porque, isto através do despacho normativo, porque explica ou define claramente as situações em que se torna obrigatório a avaliação e a verificação de segurança estrutural na reabilitação dos edifícios. Isto através da portaria, está aqui também indicada a portaria 302 de 2019. Portanto, é sem dúvida um passo muito significativo, um avanço muito significativo e de louvar na parte de reabilitação de edifícios e de estruturas, em particular de edifícios de alvenaria, que é o que nos traz aqui. O que é que eu gostaria de chamar a atenção com esta apanhada regulamentação? O facto de os edifícios de alvenaria que temos, os edifícios de alvenaria existentes em Portugal, são edifícios que foram construídos antes de haver regulamentação para a ação sísmica, o que significa que foram dimensionados apenas para as ações verticais. Portanto, esquecendo todas as outras coisas que afetam significativamente o desempenho dos nossos edifícios, estou a pensar o envelhecimento dos materiais e todas as alterações estruturais que os edifícios vão sofrendo ao longo dos anos, o que é facto é que eles próprios não foram dimensionados também para a ação sísmica e são claramente, só por estas razões, edifícios muito vulneráveis que precisam de serem adequadamente avaliados, identificados os pontos mais vulneráveis
e é fundamental propor soluções de reforço sísmico para a melhoria do desempenho destes edifícios. O que é que nós temos agora ao nosso dispor para fazer essa avaliação sísmica? Não tenho tempo, obviamente, a entrar em detalhes em todos os passos que estão previstos na parte 3 do Eurocódigo 8, mas eu destacaria, por um lado, a importância quando se faz, aliás, aquilo que se calhar valeria a pena dizer é que avaliar o desempenho sísmico de um edifício existente é muitíssimo mais complicado que fazer o dimensionamento de uma estrutura nova. E começa fundamentalmente pela dificuldade que temos para conhecer o nosso edifício, conhecer a nossa estrutura. Em termos de geometria, para um edifício corrente, se calhar não é tão difícil conhecê-lo, mas conhecer os elementos ou os materiais que nós temos nos nossos elementos estruturais e as características, as propriedades mecânicas das alvenarias é extremamente difícil conhecer. E, portanto, há uma dificuldade muito grande em conhecer as nossas estruturas. O Eurocódigo 8 propõe um nível de conhecimento, na realidade propõe 3 níveis de conhecimento e em função desses níveis de conhecimento identifica coeficientes de confiança que temos que considerar para caracterizar as propriedades materiais e em função do conhecimento que vamos ter da nossa estrutura também temos a possibilidade de escolher um ou outro tipo de análise. Mas de facto é uma etapa fundamental na avaliação sísmica, sem poder entrar em muito mais detalhe, conhecer as nossas estruturas. E porquê? Porque as nossas estruturas podem ter uma variedade imensa de tipos de alvenarias. Nós temos a alvenaria de pedra, os mais antigos de cal aérea, extremamente frágil, ou de cal hidráulica. Podemos ter a alvenaria de tijolo furado ou não furado, só me lembro o termo em inglês, não é solid, é alguém que me ajuda. Maciço. Maciço. Obrigada. Podemos ter as conhecidas paredes da gaiola pombalina com as cruzes de Santo André, enfim, a variedade é imensa e, portanto, o que nós temos quando vamos visitar um edifício, temos o reboco, portanto, há a necessidade de perceber o que é que está atrás do reboco, se é uma parede estrutural ou, por exemplo, é só uma parede divisória do tipo tabique, e, portanto, é algo que, de facto, é extremamente difícil e que dá muito trabalho conhecer os nossos edifícios. E para conhecer os nossos edifícios, muitas vezes não é só importante perceber qual é o material que nós temos, mas depois, obviamente, conhecer as propriedades mecânicas dos nossos materiais. E essas propriedades podem ser mais do que o módulo de elasticidade, se nós recorrermos a uma análise não linear, que é a análise que eu recomendo para avaliar os edifícios da alvenaria, e se eu recorrer a uma análise não linear, preciso mais do que o módulo de elasticidade, eu vou precisar também de conhecer as capacidades resistentes à compressão, à tração e ao corte das alvenarias, o que significa que me obriga a ter um conhecimento grande do que eu tenho, idealmente realizando ensaios in situ. Está aqui ilustrado nesta imagem um ensaio duplo com macacos planos, que um ensaio duplo na propriedades de tensões de compressão máxima, pelo menos tipo uma estimativa, digamos assim, modos de elasticidade. O simples permite inclusive definir o estado de tensão inicial das alvenarias, mas eu diria que é sempre recomendado, se possível, e no meu caso acho que é fundamental para calibrar os nossos modelos numéricos, a realização de ensaios para a caracterização dinâmica dos edifícios. Aliás, chama a atenção que no anexo nacional, da parte 3 do Eurocódigo 8, é dito claramente a importância de realizar testes de vibração ambiental para poder ter mais confiança nos valores que estamos a propor para as propriedades dos nossos materiais. Portanto, estes são ensaios, eu não posso entrar em detalhe, mas eu diria que se conseguíssemos realizar ensaios que nos dessem pelo menos os valores das frequências dos modos de vibração fundamental, isso seria muito importante para a estimativa e para a calibração dos nossos modelos numéricos. Avançando e passando um bocadinho para a avaliação sísmica e para os métodos disponíveis e propostos na parte 3 do Eurocódigo 8, eu chamo a atenção que
os métodos de análise pode estar muito associado ao conhecimento que nós temos na estrutura, mas chama a atenção que o comportamento da estrutura pode ser de dois tipos diferentes. Podemos ter, como aliás eu já referi anteriormente, quando mostrei os danos em sismos no passado, pode ser o resultado de uma resposta muito local, ou se eu evitar o colapso para fora do plano das paredes, pode ser controlado pelo comportamento das paredes no seu plano, permitindo o comportamento global do edifício. E, portanto, as abordagens que eu tenho para atender a uma ou outra resposta podem ser abordagens diferentes e posso, por exemplo, contemplar o procedimento que é habitual usar, que é um procedimento muito simples para ter em conta a resposta local. Eu agora chamo a atenção que na versão atual da parte 3 do Eurocódigo 8 não está sequer prevista a análise do comportamento local dos nossos edifícios de alvenaria, portanto não contempla sequer a possibilidade de ter o colapso mais comum dos nossos edifícios de alvenaria, que é colapso das paredes para fora do plano. Portanto, a abordagem que é sugerida é no pressuposto que este comportamento não vai existir e, portanto, claramente para os edifícios existentes e para a maioria dos edifícios existentes de alvenaria que temos, eu terei que pensar que vou garantir um reforço das minhas ligações para evitar este tipo de comportamento. O que é habitual fazer a abordagem deste tipo de comportamento? Pode ser feita com base em análises cinemáticas não lineares por macroblocos e que isso tem no pressuposto aquilo que nós conhecemos que é o comportamento das nossas paredes e tem fundamentalmente como ponto de partida a identificação daquilo que são os mecanismos de colapso mais comuns que nós achamos que vão ocorrer nas nossas estruturas e nos nossos edifícios. Portanto, isto requer, obviamente, algum conhecimento, sobretudo a identificação dos mecanismos de colapso que estão previstos. Tem que saber, por exemplo, se a ligação entre paredes não é adequada, se existe ou não existe tirantes no meu edifício. A identificação de fendas pode permitir algumas vulnerabilidades de ligações entre elementos e, portanto, ajudar-nos a definir os diferentes mecanismos de colapso e com a definição dos mecanismos de colapso, a abordagem é uma abordagem muito simples, uma análise cinemática, portanto, claramente o que nós fazemos é... Peço desculpa que eu vou avançar para o slide seguinte, não vou manter aqui. O que nós fazemos é garantir que a aceleração espectral do meu mecanismo, ou o meu mecanismo é ativado com o valor da aceleração que tem que ser superior ao valor da aceleração, tem que ser inferior, peço desculpa, ao valor da aceleração que ele está sujeito. Portanto, a verificação de segurança, no fundo, é comparar a aceleração que leva à ativação do mecanismo com a aceleração espectral do espectro de resposta que vai estar sujeito a este mecanismo de colapso. É uma abordagem simples para se fazer, inclusive, independentemente de um programa de cálculo. De qualquer das formas, a versão atual do Tremuri já tem um módulo que permite fazer também a análise para fora do plano das paredes da alvenaria. Relativamente à resposta global, portanto, imaginando que a estrutura vai se comportar como um todo, tenho claramente proposto no Eurocódigo 8 parte 3 este tipo de análises lineares, não lineares e a abordagem por coeficientes de comportamento. Eu diria aqui que a abordagem por coeficientes de comportamento não é adequada para edifícios de alvenaria, inclusive por várias razões. Inclusive não são dados os valores de coeficiente de comportamento para estruturas de alvenaria e se virem com atenção o anexo C da parte 3 do Eurocódigo 8 que está relacionado com as estruturas de alvenaria, esta abordagem por coeficientes de comportamento nem sequer é referida. Portanto, resta-nos análises lineares e não lineares, claramente que, atendendo à particularidade das nossas estruturas, as análises não lineares são certamente as análises recomendadas, inclusive, se nós tivermos em atenção o que é dito, por exemplo, no anexo C relativamente às alvenarias .3.2, o que é dito claramente é que as análises lineares só se podem ser usadas se eu garantir que tenho um comportamento piso rígido no plano, coisa que não é possível na
quase totalidade dos edifícios de alvenaria que temos para avaliar, uma vez que, como sabem, o que nós temos são pisos de madeira flexíveis no plano, com uma rigidez e com uma rigidez no plano longe de um comportamento rígido. Portanto, poderemos fazer uma abordagem linear, temos é que garantir que o piso é um piso rígido e, portanto, nesse sentido, estamos já a impor um reforço relativamente aos pisos dos edifícios. Portanto, na maioria dos casos, são as análises não lineares as recomendadas para a avaliação de edifícios de alvenaria. Relativamente às análises não lineares, eu destaco, obviamente, as análises estáticas não lineares, são um compromisso entre as análises lineares e as análises mais sofisticadas, que são as análises dinâmicas não lineares de integração no tempo. Portanto, análises estáticas não lineares são certamente as recomendadas. O que se faz faz a caracterização do nosso edifício, temos que fazer a modulação de edifício para atender ao comportamento não linear. São propostos, de acordo com o regulamento, 2 tipos de distribuição de forças, isto é, claramente indicado na parte 1 do Eurocódigo 8, que é uma distribuição de forças uniforme em altura ou modal, para um modo de vibração fundamental nessa direção de análise. Eu chamo a atenção que, para edifícios de alvenaria, como a contribuição dos modos fundamentais é muito pequena para a resposta, nós normalmente nunca usamos a distribuição modal, mas usamos a distribuição que nós referimos como pseudo-triangular, portanto, proporcional à altura e à massa dos pisos. Portanto, com esta análise estática não linear, nós caracterizamos a capacidade resistente, não linear, obviamente, do nosso edifício e depois, sem poder entrar em detalhe, obviamente que esta palestra não o permite, mas com o procedimento, por exemplo, como é proposto na parte 1 do Eurocódigo 8, no anexo B, recorrendo ao METEN 2, pode determinar o deslocamento objetivo e é para este deslocamento objetivo que vamos fazer a verificação da segurança das nossas estruturas. Andando um bocadinho para trás e pensando como é que se pode fazer a modulação não linear dos nossos edifícios, eu acho que é extremamente importante referir que tipo de danos é que nós temos dos nossos edifícios. Agora, mais em pormenor, se eu penso no comportamento do plano das paredes, portanto, imaginando que o edifício está a funcionar como um todo. E o que é que nós observamos? Recorrentemente, a análise de danos, quer de resultados de trabalho experimental, quer de danos provocados por sismos no passado. O que observamos é que, de facto, os danos podem se concentrar nestes elementos verticais da alvenaria, que nós chamamos nembos, ou nos elementos horizontais da alvenaria. E os danos claramente concentram-se nestes 2 tipos de elementos, normalmente na zona de ligação entre os lintéis e os elementos verticais, os nembos, que são os nós, o comportamento, não se observa danos e, portanto, nos modelos que poderemos desenvolver, poderemos admitir que estes elementos de ligação são os nós rígidos, porque o comportamento não linear, de facto, efetivamente, vai se concentrar ou nos elementos verticais ou nos elementos horizontais. Quando é que ocorre num ou no outro? Isto depende muito, obviamente, e fundamentalmente, não só do nível de esforço normal a que os elementos vão estar sujeitos, e aí, como sabem, os elementos horizontais vão estar sujeitos a um esforço normal baixo, mas vai estar muito relacionado com a geometria dos elementos, com o fator de corte dos elementos. E, portanto, poderemos ter danos concentrados apenas nos elementos verticais, ou nos elementos horizontais, ou danos mistos nos diferentes elementos verticais. Como é que se pode fazer essa modulação? Nós podemos usar elementos finitos para fazer a modulação não linear das alvenarias, agora, atendendo ao tipo de comportamento não linear das nossas paredes, sobretudo nas paredes com aberturas, que se concentra, como eu vos acabei de referir, nos elementos verticais e nos elementos horizontais, uma abordagem simpática que é computacionalmente menos pesada é a abordagem por pórtico equivalente. Já é usada numa série de ferramentas de cálculo e é a abordagem que é usada no programa Tremori, está bem? Com a vantagem de reduzir significativamente o número de graus de liberdade, reproduzir muito bem, de uma forma credível,
o comportamento das nossas estruturas com um número de graus de liberdade muito, muito inferior ao que seria se usasse uma modulação por elementos finitos. Quando se recorre à análise e à discretização por pórtico equivalente, essa discretização é extremamente simples se eu tiver aberturas regulares, pode ser bastante mais complexa se eu tiver aberturas irregulares. No entanto, já foram desenvolvidos e estudados uma série de algoritmos para definir a modulação do pórtico equivalente mesmo em aberturas irregulares, e esses algoritmos são usados nos programas de cálculo, inclusive no Tremuri, que usam a discretização pórtico equivalente para fazer o estudo não linear de edifícios de alvenaria. Eu quero tocar nos assuntos todos, mas os assuntos são muitos, portanto eu não vou a fundo, é impossível ir a fundo em todos eles. Agora, portanto, em termos de discretização, está mais ou menos explicado porque a discretização por pórtico equivalente. Agora, eu vou ter que definir relações constitutivas para os elementos que vão ter comportamento não linear, que são os elementos verticais, os nemos, e os elementos horizontais. O que sabemos, e é que está aqui descrito, é que eu tenho fundamentalmente este tipo de comportamento para os elementos verticais. Então aqui, estas expressões, não tenho tempo para entrar no detalhe das diferentes expressões. O que eu gostaria de destacar aqui é o seguinte, poderíamos ter comportamentos dos nossos painéis de alvenaria condicionados fundamentalmente por um comportamento à flexão, e no comportamento à flexão tenho a abertura de fendas horizontais na parte tracionada e o aparecimento de fendas verticais na parte comprimida, e posso ter um comportamento ao corte, ou comportamento e o plano ser condicionado por corte. E por corte eu destaco claramente aqui duas situações distintas: o aparecimento das fendas do corte por fendilhação diagonal, muito comum e o mais comum para os edifícios de alvenaria, ou o comportamento ao corte condicionado por um modo por deslizamento, muito menos comum nos edifícios de alvenaria, obviamente. O que é que eu gostaria aqui também de destacar? O facto de a capacidade resistente e as características deste comportamento não linear estão muito condicionados pela geometria, se vocês olharem para as expressões de uma forma macro, não temos tempo para ir de uma forma micro, mas enfim, eu gostaria apenas de dizer que o comportamento é por flexão ou por corte, e normalmente até pode ser um comportamento misto, tendo corte e flexão associada, mas depende muito, por um lado, da geometria do meu elemento estrutural, do meu nembo, mas também do nível de esforço axial. Obviamente que para os elementos horizontais o esforço axial é reduzido. E de facto o que eu sei é que eu aqui tenho o tipo de comportamento esperado em função do nível de esforço normal. O que eu vos posso dizer é que se eu tiver esforço normal reduzido, se calhar o comportamento à flexão condiciona o comportamento do meu nembo, e o mesmo acontece, mas agora o comportamento à compressão a comandar, mas à flexão, ruptura por esmagamento, mas devido a um comportamento à flexão para níveis de esforço normal muito elevado. Numa situação intermédia, de níveis de esforço normal intermédio, eu diria que se calhar o comportamento ao corte é o que vai condicionar o comportamento dos nossos elementos estruturais verticais. O que acontece, isto é uma chamada só de atenção, é que quando eu estou a estudar uma estrutura de alvenaria sujeita à ação sísmica, o nível de esforço normal que eu vou ter nos elementos verticais, fundamentalmente os elementos verticais de extremidade, vai variar ao longo da análise, certo? Portanto, quando eu tenho o sismo atual da esquerda para a direita, estes elementos, devido só à parte horizontal, ao componente horizontal, vão estar tracionados estes comprimidos, e aqui, quando tenho o sentido inverso, exatamente ao contrário. O que é facto é que o nível de esforço normal varia ao longo da análise, e é muito importante terem atenção essa variação de esforço normal para descrever de forma adequada o comportamento não linear dos nossos elementos. Coisa que, obviamente, que os programas que fazem a análise não linear e que o Tremuri têm em conta a variação do esforço normal dos vários elementos verticais à medida que a análise se vai desenvolvendo. Isso é, de facto, extremamente importante. Relativamente aos linteiros,
Inicialmente o que se fazia era, usavam-se as relações constitutivas dos elementos verticais iguais aos elementos horizontais, mas obviamente, aos lentais, mas obviamente que o comportamento dos lentais tem que ser diferente e as relações constitutivas para os lentais têm que ser diferentes aos nimbos, por diversas razões, que eu não tenho mais uma vez tempo de entrar em detalhe, mas claramente porque há as restrições provocadas ou pelos edifícios adjacentes, ou porque o esforço normal é muito reduzido, ou efeito de confinamento dos pilares, e de facto há relações constitutivas que têm que ser diferentes, até pela disposição dos elementos da alvenaria nos linteiros comparativamente aos pilares, e o Tremuri, nesta versão mais recente, ou nas versões mais recentes, teve em atenção o facto de o comportamento dos elementos horizontais ser diferente. Agora, só para ilustrar, no fundo, a validação do programa, eu tenho aqui, julgo eu que são 3 casos muito simples para mostrar como é que o programa tem sido validado ao longo dos anos. Isto foi a validação do programa com base nos resultados experimentais num edifício que foi ensaiado na Universidade de Pavia, em que se comparou os danos que se observaram na realidade, portanto tem aqui ao nível do resto do chão danos fundamentalmente muito concentrados devido ao corte por fendilhação à diagonal, e os valores obtidos com o programa Tremuri revelaram exatamente o mesmo nível de danos e tipo de danos daquilo que nós observámos com o resultado experimental. Ou, por exemplo, a validação que foi feita do programa Tremuri com os resultados experimentais realizados na mesa sísmica do LNEC, com 2 modelos muito simples de alvenaria de tijolo com elementos de viga de betão armado horizontais ao nível do piso e da cobertura, um modelo simétrico muito simples e um modelo assimétrico. E de facto o que se fez foi depois, este modelo foi sujeito a diferentes níveis de intensidade ao longo da análise, diferentes acelogramas de diferentes intensidades, portanto ficou-se com imensa informação e com imensos dados que podem ser usados para validar modelos numéricos, mas o que de facto se constatou, e tenho aqui ilustrado, por exemplo, para o modelo assimétrico, em que as cores representam os diferentes níveis de danos, e esta simbologia de cruz ou elementos horizontais representa comportamento ao corte, à flexão ou misto, o que de facto se observou com a modelação do edifício com o Tremuri, resultados que representam aquilo que se observou na realidade com o trabalho experimental desenvolvido. Portanto, danos mistos neste elemento ao nível do resto de chão, mas muito severos. Aliás, os danos severos foram concentrados neste elemento, como está aqui, e com a fotografia aqui ilustrada, ou danos mais por flexão nesta fachada sul do edifício, com danos já intermédios, como se observou também no ensaio experimental. Finalmente, só para acabar a minha apresentação relativamente à validação do programa, gostaria só de referir este trabalho desenvolvido pelo Sérgio Lago Martins e Serena Catari, relativamente à modelação numérica do edifício que sofreu danos durante o sismo, edifício de alvenaria, durante o sismo de 2012 de San Félix sul Panara. Foi possível ter acesso ao acelerograma real a que este edifício foi sujeito, porque havia uma estação a 600 metros do edifício e, portanto, tinha-se tudo para fazer a modelação numérica e comparar os resultados da modelação numérica com os danos observados. E, de facto, a distribuição de danos atingido com esta análise dinâmica não linear, aqui não foi desenvolvida uma análise estática não linear, foi uma análise dinâmica não linear, reproduziu muito bem, de forma muito fiável, os danos observados no edifício real sujeito ao sismo. Pronto, estes são alguns dos muitos exemplos que vos poderia mostrar sobre a validação do programa, e eu gostaria agora, só para acabar a minha intervenção, para depois passar a palavra à Ana, de mostrar alguns dos exemplos representativos das diferentes tipologias. Nós temos trabalhado muito fundamentalmente nos edifícios localizados na cidade de Lisboa, mas por vezes estudo também outros edifícios, sempre que eu tenho, por exemplo, como aconteceu aqui, uma aluna dos Açores, a Camila Fagundes,
que queriam muito estudar um edifício da sua cidade, em que foi estudado um edifício de alvenaria e reproduzido o efeito dos edifícios adjacentes. E, de facto, foi possível mostrar a importância de modelar os edifícios adjacentes para avaliar o comportamento do edifício de alvenaria, principalmente quando há um desnível acentuado entre os níveis dos pisos dos edifícios adjacentes. Porque, de facto, quando eu tenho pisos a atuar mais ou menos a meia altura do edifício ao lado, eu posso ter um agravamento significativo dos danos na zona de impacto entre edifícios. Isso é extremamente importante. Estudámos também já muito os edifícios da Baixa Pombalina, inclusive foi desenvolvido um macroelemento que foi implementado no Tremuri para descrever as paredes da alvenaria, os frontais, as conhecidas paredes com as cruzes de Santo André, e temos estudado muito também o comportamento de edifícios pombalinos com este software. Os edifícios gaioleiros, como eu vos disse, são edifícios extremamente vulneráveis. Tem sido estudado também o comportamento sísmico do edifício gaioleiro. Na altura, quando foi estudado este edifício foi estudado no âmbito da tese de doutoramento da Ana, ainda não estava disponível o módulo para o estudo do comportamento local das paredes e para a identificação dos mecanismos de colapso críticos. Portanto, a análise local do comportamento das paredes foi feita à parte do Tremuri, mas a modelação do edifício e dos edifícios adjacentes foi feita com base no programa Tremuri, tendo em conta as incertezas associadas a toda a modelação em termos de modelo e em termos de caracterização dos materiais e recorrendo sempre a análises estáticas não lineares. Estudamos muito e temos estudado muito também os edifícios mistos da alvenaria de betão armado. Isto é um trabalho que foi desenvolvido no âmbito da tese de doutoramento da Helena Milauzovic, mas que tem sido estudado por muitos alunos também. Aqui está representado e foi modelado um quarto de um quarteirão e também foi tido em conta as incertezas associadas à caracterização dos materiais destas tipologias. Finalmente, gostaria de vos mostrar o caso de estudo que apresentei na minha anterior palestra, que teve a ver com a avaliação sísmica do Palácio Nacional de Sintra, que foi feito e cujo estudo acabou em 2019. Trabalhámos com uma versão já muito recente do Tremuri. A modelação, como eu tive a oportunidade de referir na minha apresentação, teve que ser feita, não foi possível ser feita porque era impossível a calibração e era computacionalmente impossível modelar o edifício, que era de uma complexidade extrema. Portanto, foi modelado de corpos principais a corpos principais, tendo sempre em conta o efeito dos módulos adjacentes, fazendo sempre a calibração dos nossos modelos, tendo em conta os ensaios todos experimentais que desenvolvemos e muito focado nos ensaios de caracterização dinâmica, portanto, os ensaios de vibração ambiental, mas o estudo foi feito tendo em conta o comportamento global dos edifícios e tendo em conta o estudo dos mecanismos com maior probabilidade de ocorrer. Foi feito para todos os corpos do palácio, eu não vou estar aqui a mostrar, mostro-se apenas dois dos muitos corpos que tivemos que estudar para fazer a avaliação sísmica do Palácio Nacional de Sintra. Portanto, eu agora vou passar a palavra à Ana. Eu acho que tenho que fazer um stop sharing do meu ecrã para continuar a apresentação. Ok, penso que já todos estão a ver agora o meu ecrã. Boa tarde a todos. Eu vou fazer só aqui uma breve apresentação sobre o programa Tremuri e as principais ferramentas que ele contempla. Começo por dizer que o Tremuri tem duas versões, uma versão de investigação e uma versão comercial. Ambas têm as mesmas ferramentas de cálculo, mas a versão de investigação permite desenvolver um conjunto de análises adicionais e controlar alguns parâmetros, portanto, cálculos ter mais aplicação em ambiente académico numa fase inicial. O Tremuri, ele encontra-se dividido em um conjunto de menus
que estão organizados em sequência, na sequência que será necessária para fazer a modelação da estrutura até à fase de análise. Portanto, este é o ambiente de trabalho do programa. Tem aqui um primeiro menu chamado alinhamentos, que permite a definição da geometria do nosso edifício. O Tremuri ele foi desenvolvido uma lógica de fazer a modelação do nosso edifício piso a piso, ou seja, começamos com a definição da planta do edifício através, por exemplo, do AutoCAD, e permite fazer a importação direta do fecheiro, e começamos a montar então os diferentes alinhamentos de paredes existentes, piso a piso. O passo seguinte consiste na definição daquilo que é a nossa estrutura, ou seja, com base na geometria vamos começar a definir aquilo que são as propriedades dos diferentes materiais, tanto a alvenaria como betão armado, madeira, elementos metálicos, portanto temos que fazer a caracterização de todos os materiais existentes. E o passo seguinte consiste mesmo na definição daquilo que são os elementos, portanto paredes de alvenaria, vigas em betão armado, vigas metálicas, aquilo que existir no edifício. Portanto, o programa já tem um conjunto de elementos definidos à partida. Portanto, temos aqui só alguns exemplos para ilustrar. Elementos de paredes de alvenaria que tenham, por exemplo, vigas em betão armado ao nível dos pisos. Portanto, aqui um conjunto de... por exemplo, este caso em que temos um painel de alvenaria, onde temos, por exemplo, uma viga metálica e colunas em betão armado, portanto, o passo consiste mesmo na definição e identificação dos diferentes elementos estruturais existentes. Neste caso, só mais alguns exemplos, em que, por exemplo, temos aqui uma parede de alvenaria que já foi reforçada com uma parede em betão armado. Existe, é mais uma vez com o objetivo de representar a realidade, ou por exemplo elementos de paredes de alvenaria com diferentes tipos de materiais no mesmo alinhamento. Este programa depois também permite obviamente a definição de diferentes soluções de reforço a aplicar, por exemplo, ao nível das paredes, assim como a introdução de outros elementos estruturais. Portanto, este programa foi desenvolvido especificamente para a análise de edifícios de alvenaria ou edifícios com uma estrutura mista de alvenaria com outros elementos, betão armado ou metálicos, ou madeira também. Após a definição daquilo que são os elementos estruturais e os materiais, passamos à definição dos pavimentos. Mais uma vez, este programa tem já uma biblioteca de possíveis pavimentos. Geralmente edifícios antigos têm pavimentos em madeira, mas podem ter também outras variações de pavimentos de madeira, por exemplo, com camadas de cimento ou betão na face superior, ou por exemplo, temos aqui outro caso, este característico dos edifícios gaioleiros existentes em Lisboa. Ao nível das fachadas de tardós, é comum encontrarmos umas varandas que têm este tipo de pavimentos mistos, ou seja, abobadilhas cerâmicas com elementos metálicos. Portanto, também já existe na biblioteca deste programa esta possibilidade de definição do pavimento. Outra ferramenta possível consiste na definição de pavimentos ou de arcos ou abóbadas cerâmicas, também comum nos edifícios pombalinhos em Lisboa, por exemplo, mas outros também acontece. Portanto, aqui a ideia consiste em fazer a definição geométrica daquilo que é o pavimento, das diferentes soluções, e depois o programa permite fazer uma calibração daquilo e uma conversão deste tipo de pavimento para um conjunto de elementos finitos que depois vão definir aquilo que vai ser a distribuição das forças horizontais pelos diferentes elementos estruturais verticais. Ou seja, como a professora Rita Bento disse, temos, consoante a geometria e o tipo de pavimento que temos, podemos ter um comportamento mais flexível, um comportamento mais rígido,
e isto obviamente vai influenciar a distribuição das forças horizontais na nossa estrutura. E se calhar o passo seguinte, após toda esta definição de geometria, materiais e elementos estruturais, passamos então àquilo que é a análise global da nossa estrutura. Obviamente, com o nível da definição da geometria, temos que considerar a definição também das cargas, a presença ou não de varandas, portanto, há aqui todos os elementos necessários para a caracterização do edifício existente. Ao nível então da análise global, o primeiro passo consiste na geração daquilo que é a malha de elementos da nossa estrutura. A professora Rita Bento referiu que o Tremuri está baseado no método do pórtico equivalente, ou seja, vamos ter a definição daquilo que são os elementos estruturais verticais e horizontais, mínimos e limites. Portanto, este passo ao nível da análise consiste na definição daquilo que são os elementos em função da geometria e da posição e geometria das aberturas. O passo seguinte consiste na definição da ação sísmica, de acordo com o regulamento, e basicamente aquilo que são as análises estáticas não lineares, ou análises pushover. E, mais uma vez, pronto, ao nível das análises pushover, considerar diferentes distribuições de forças, aquilo que está previsto no regulamento, mas também aquilo que é o mais indicado para a análise de edifícios de alvenaria, como a professora Rita Bento referiu, considerar, em vez de uma distribuição proporcional ao primeiro modo de vibração da estrutura, uma distribuição pseudo-triangular, que é proporcional à distribuição da massa e da altura onde essa massa está concentrada. Permite depois o programa fazer a visualização dos resultados e verificação da segurança face aos sismos, a verificação também estática, apenas o estado inicial da nossa estrutura para as cargas verticais aplicadas, e permite obviamente fazer uma análise modal da nossa estrutura. E aqui posso sublinhar novamente o aspecto ou a importância de desenvolver análises de caracterização dinâmica das nossas estruturas para validar então os modelos numéricos e todas as considerações que vão sendo feitas ao nível da geometria e da definição das propriedades mecânicas dos materiais. Aqui só um pequeno exemplo de uma curva ou a curva de capacidade que resulta das análises estáticas não lineares numa estrutura e a possibilidade de analisar a evolução do dano no nosso edifício, ou seja, a evolução e a distribuição dos danos nos diferentes elementos estruturais existentes. Aqui a legenda identifica, por exemplo, os elementos que estão ainda numa fase elástica, os elementos que já têm colapso, identificados a cor de rosa, e os painéis onde já temos o colapso do elemento. Portanto, mostra a evolução